Bem-vindos. Hoje temos em mãos um documento que, olha, não se limita a analisar. Ele acusa. Sim, é quase um manifesto. Exato. A fonte é um texto de um grupo que se chama Praxis e eles focam-se na reflexão e debate sobre trabalho e sindicalismo. O alvo é uma proposta de alteração à nossa legislação laboral e o texto constrói todo um argumento que culmina, lá está, num apelo a uma greve geral. A nossa missão aqui vai ser, portanto, desmontar essa argumentação. Vamos olhar para isto quase como se estivéssemos a analisar a estratégia de um advogado. Gosto da analogia. Qual é a tese deles? Que pontos é que são apresentados para a sustentar? E, no fundo, como é que tudo se junta para tentar convencer o leitor? É a abordagem certa, sem dúvida. Porque o documento tem uma arquitetura muito clara. Não são tipo queixas soltas. É um argumento construído passo a passo, com uma lógica. E o nosso papel é identificar esses blocos. Exatamente. Perceber como a fonte os encaixa e qual é a imagem final que eles querem pintar. É uma perspectiva muito vincada. E o nosso trabalho é compreender a lógica deles, sem a validar ou invalidar, claro. Ok, vamos a isso então. Desacicar isto. O grupo Praxis parece começar pelo que considera ser a peça central, o ponto, se calhar, mais explosivo, Sim, os despedimentos. os despedimentos por justa causa. O que é que eles dizem que vai mudar? Bem, a alegação que fazem é fortíssima. O texto afirma que a nova lei vai permitir às empresas despedir um trabalhador por justa causa sem apresentar factos nem testemunhas. Espera, como assim? Sem factos. A forma como eles o descrevem sugere um processo onde a acusação do empregador por si só podia ser o suficiente para iniciar o despedimento. Isso parece uma mudança processual gigante. Mas eles não ficam por aí, pois não? Apontam para uma consequência que torna tudo, na visão deles, bem mais grave. Sem dúvida. E é aqui que o argumento deles ganha mesmo tração. Eles sublinham que, mesmo que o caso vá para tribunal e um juiz decida que o despedimento foi, de facto, sem justa causa, a lei daria à empresa a opção de simplesmente recusar a reintegração. A sério? Quer dizer que a empresa pode simplesmente pagar e seguir em frente? Exato. Pagar uma indemnização. Vamos parar um momento nisto, porque a implicação é uau! O quadro que a Praxis pinta é que a vitória legal de um trabalhador pode ser apenas simbólica. Uma vitória moral, mas uma derrota prática. Exato. O emprego, esse está perdido na mesma. É esta a essência da crítica. É precisamente essa a essência. Para eles, isto representa uma alteração fundamental no equilíbrio de poder. O direito ao emprego, que eles veem como um pilar, é substituído por um direito a uma compensação financeira. O que, na ótica deles, fragiliza imenso o trabalhador. Completamente. Retira uma das principais ferramentas de proteção, tornando a sua posição inerentemente mais frágil. A segurança no emprego, para eles, deixa de ser a regra a proteger. Esta vulnerabilidade do indivíduo é um tema forte. Mas e a força coletiva? O documento sugere que essa também está na mira? É o passo lógico seguinte, no argumento deles. É perfeito. Depois de mostrarem o trabalhador individual mais frágil, apontam para o enfraquecimento da representação coletiva. E o que é que eles dizem? A frase que usam é que a lei limita gravemente a ação dos sindicatos nas empresas e o direito à greve. Limita gravemente. A linguagem é, mais uma vez, muito forte. O documento especifica como é que isso acontece ou é mais uma afirmação de princípio? E isso é curioso, nesse ponto específico, o texto não detalha os mecanismos exatos. A força do argumento reside mais na retónica, na escolha das palavras. Interessante. Ao usar uma expressão tão categórica, a fonte sinaliza que, na sua interpretação, não se trata de um ajuste técnico, mas sim de uma ameaça existencial. Eles enquadram isto como uma tentativa deliberada de silenciar a voz coletiva. Ok, então o indivíduo está mais fraco, o coletivo está mais fraco, e aqui é que se torna mesmo interessante. Eles introduzem um conceito que parece técnico, o banco de horas individual. O que é que isto significa no dia-a-dia? Na prática, e simplificando a partir da interpretação da fonte, isto permitiria que a semana de trabalho se estendesse até às 50 horas. 50 horas! Sim. E as horas extra seriam compensadas mais tarde, em tempo de descanso, em vez de serem pagas como trabalho suplementar. Mas a palavra-chave aqui, o ponto nevrálgico, é individual. Porque individual sugere que o acordo é feito um a um, É isso. entre o trabalhador e a empresa. É isso mesmo. Contornando uma convenção coletiva, por exemplo. Exatamente.
O argumento da fonte é que isto transfere a negociação de um campo coletivo, onde os sindicatos negociam para milhares e têm mais poder, para uma negociação individual. E numa sala onde estão só o empregador e um empregado. Pronto, o desequilíbrio de poder é, por norma, muito maior. A Praxis defende que isto cria um cenário em que os trabalhadores se sentem pressionados a aceitar condições que, enquanto grupo, talvez rejeitassem. Portanto, o argumento que eles constroem é uma espécie de ataque em duas frentes. Primeiro, fragiliza-se o indivíduo, depois, mina-se a sua capacidade de se defender em grupo. Parece haver aqui uma lógica. E como é que o outsourcing entra nesta equação? O outsourcing é a peça final do puzzle deles, a que fecha o ciclo. A alegação é que a nova lei vai facilitar a contratação de serviços externos para preencher postos de trabalho que foram extintos dentro da empresa. Ou seja, eu posso extinguir um posto de trabalho permanente de um trabalhador dos quadros e depois entregar essas funções a uma empresa externa. É essa a implicação que eles apontam. O que na prática pode significar substituir um trabalhador com contrato por um prestador de serviços com, se calhar, menos direitos e proteções. É essa a conclusão a que o documento quer que o leitor chegue. Se juntarmos as peças, a perspectiva da Praxis não é de 4 alterações legais separadas. É uma estratégia. Eles descrevem uma estratégia unificada, quase uma arquitetura. Não veem isto como ajustes, mas como uma reengenharia do mercado de trabalho, concebida, na ótica deles, para tornar o emprego seguro a exceção. O tal ciclo vicioso de que falam. Exato. Despeço mais facilmente, enfraqueço a resposta sindical e, no fim, substituo o posto por uma solução mais barata e precária. É este o retrato. Ok, o que está claro? O documento descreve isto como um mecanismo de precarização. Mas e o porquê? Porque é que eles argumentam que isto é tão nefasto agora? Qual é o contexto? E esse é um ponto crucial da sua estratégia. Eles não deixam estas críticas a flutuar no vazio. Ancoram-nas numa realidade socioeconómica que descrevem como muito, muito dura. O texto apresenta números específicos para chocar. Cito: a esmagadora maioria dos trabalhadores recebe menos de 1.100 euros por mês. Menos de 1.100 euros? E muitos gastam pelo menos 70% disso numa renda. E isto se tiverem sorte. Uau! Vale a pena parar um segundo para pensar no poder destes números. Ao apresentar estes dados, a Praxis está a transformar um debate legal, abstrato, em algo muito concreto. Muito pessoal. A discussão deixa de ser sobre artigos e alíneas e passa a ser sobre a capacidade de pagar a renda no fim do mês. Precisamente. Eles estão a dizer que, num cenário em que os salários não acompanham a inflação e o custo de vida é sufocante, introduzir estas medidas não é apenas má política. É quase cruel, na visão deles. É enquadrado como um ato quase cruel, uma política surda à realidade. Este contexto é o que lhes permite elevar o tom e justificar uma resposta tão drástica como uma greve geral. E para além da análise legal e do enquadramento económico, eles também avançam com um argumento político muito direto, não é? Avisar os eleitores da Aliança Democrática. Sim, a lógica aí é tentar criar uma dissonância entre o voto e as suas consequências. O texto sugere que estas medidas não estavam explícitas no programa eleitoral da AD e que, portanto, quem votou no partido não deu um mandato para isto. A frase que usam é que, embora não estivesse no programa, na prática foi nisto que as pessoas votaram. É uma jogada retórica interessante. Estão a dizer aos eleitores: isto não foi o que vos prometeram. Sim, e é importante sublinhar que estamos a analisar a técnica argumentativa da fonte. Apenas isso. Eles usam esta ponte para se dirigirem diretamente ao leitor. Quase que quebram a quarta parede. Através daquelas perguntas, certo? Exato. Com uma série de perguntas retóricas muito incisivas. Será isto que querem? Aceitam-no de livre vontade? Aceitam-no sem protestar? E terminam com uma provocação. Aceitam-no diabolizando os sindicatos. O objetivo não é obter uma resposta, pois não. É provocar uma introspeção e, idealmente, indignação. É a transição perfeita para a chamada ação. É o clímax da argumentação. Depois de apresentarem os factos, o contexto e o argumento político, estas perguntas servem para canalizar a frustração que esperam ter gerado. Transformam o leitor de observador a participante. Exatamente. Forçam-no a tomar uma posição. A partir daqui, a conclusão torna-se quase inevitável no fluxo narrativo que eles criaram. E essa conclusão é o apelo à greve geral. Todos os caminhos que o documento traçou levam a este destino.
Sim, a greve geral de 11 de dezembro é apresentada não como uma opção, mas como a única resposta justa e justificada. É o corolário lógico de tudo. E a forma como o grupo Praxis se posiciona no final é muito inteligente. Eles dizem que a sua função é apenas informar e perguntar. E fecham com aquela frase: a decisão é tua. É uma forma de passar o testemunho. Completamente. Eles acendem o rastilho e depois colocam o detonador na mão do leitor. Dão-lhe a agência e a responsabilidade. Nós já fizemos a nossa parte. Agora, a ação depende de ti. É uma técnica de mobilização muito eficaz. Sem dúvida. Transforma um documento informativo num desafio pessoal e coletivo. A responsabilidade é distribuída por cada pessoa que lê. Bem, fazendo um balanço, o que analisamos foi um documento que é, na sua essência, um caso de estudo em comunicação persuasiva. Sim, sem dúvida. Ele desconstrói uma proposta de lei, peça por peça, enquadra cada peça num contexto económico difícil e usa essa combinação para construir um apelo à ação que se apresenta como inevitável. A tensão central que o texto explora é um clássico. É o conflito entre um discurso que, do outro lado, seria chamado de modernização e flexibilização da economia, E o que a fonte descreve como uma perda real, tangível, de direitos, segurança e poder para quem trabalha. e o documento da Praxis não tem dúvidas sobre qual dos lados desta equação pesa mais. Nenhuma. E isto deixa-nos, talvez, com um pensamento final de pré-reflexão, que nasce diretamente do cerne deste argumento. Vamos a isso. O texto defende que a flexibilização das leis do trabalho é, por definição, um mecanismo para substituir empregos estáveis por trabalho precário. Isto lança uma questão mais vasta. Qual é a verdadeira relação entre a segurança no emprego e a capacidade de uma economia para inovar e crescer? Hum, é uma boa pergunta. A fonte que analisamos hoje oferece uma resposta inequívoca. São forças opostas. Proteger uma significa sacrificar a outra. A questão que fica a pairar é se esta é a única forma de ver esta dinâmica ou se podem existir outros modelos onde segurança e inovação não sejam inimigas, mas sim parceiras.